pessoas não têm dado às coisas de Deus o devido valor que elas devem ter nas suas vidas. Elas cuidam ou falam das coisas de Deus como Deus fosse qualquer coisa, né? E Deus não é uma coisa, Deus é uma pessoa. Então, nós falamos muito do temor do Senhor. Até naquele salmo que a gente leu, 34, diz que aqueles que temem o Senhor os livra de todas as tribulações, de todos os laços. Deus livra. A Bíblia diz que aquele que teme o Senhor, acampa-se um anjo do seu lado. Ou seja, a pessoa que teme a Deus, ela não anda sozinha. Já uma pessoa que não teme a Deus, devia temer, porque ela anda sozinha. Quando as coisas vêm, acontecem na vida de quem não teme a Deus. Mas quem teme a Deus tem uma proteção toda especial. Eu quero orar por vocês hoje, porque o tema que eu vou falar nessa noite é um tema um pouco mais pesado, vamos dizer assim, que algumas pessoas temem até falar desse tema. E eu vou estar orando por vocês para estar ministrando sobre esse assunto, que foi algo que Deus me deu na quarta-feira e veio falando comigo agora. Então feche seus olhos, para que Deus possa falar com você, que Deus esteja dando para você uma revelação daquilo que vai ser ministrado aqui no contexto da sua vida, para você poder estar preparado para as coisas que estão acontecendo nesse dia de hoje. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, eu quero te agradecer por cada pessoa que está aqui, Senhor, por cada pessoa que venceu a luta, a batalha, para chegar até aqui na igreja, que nós sabemos que o inimigo, ele não quer ser desmascarado, e ele impede com que as pessoas venham para a igreja. Senhor, no nome de Jesus, quebra agora, Senhor, todo laço na mente, todo cansaço, Senhor, seja físico, seja espiritual, Senhor, que o Senhor venha nos dar graça, Senhor, porque a tua palavra fala, Senhor, que aqueles que esperam no Senhor correm e não se cansam, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite a ouvir a tua voz, Senhor, enquanto a tua palavra é ministrada, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o primeiro texto que eu vou estar querendo ler para vocês está em Efésios capítulo 6. O tema do que eu vou estar pregando hoje se chama Conhecendo o seu inimigo. Conhecendo o seu inimigo. Por que esse tema? Porque às vezes, do mesmo jeito que a gente não teme a Deus, existem pessoas que não temem a Deus, tem pessoas que acham que não tem inimigo, tem pessoas que acham que não existe mal e que não existe nada, mas existe um inimigo, e às vezes o inimigo que você está lutando não é o que você está lutando. Eu vou mostrar para você o que eu quero dizer. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6. Versículo 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Contra quem é a nossa luta? Está no versículo 12, vou ler de novo. Nossa luta não é contra seres humanos, não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe uma força espiritual do mal, e essa força é com quem você está lutando. Deus, qual é o método de Deus? Eu tenho ensinado para vocês que o método de Deus, para que as coisas de Deus aconteçam, se chamam pessoas, né? A Bonada se dispôs, ela trouxe, a gente orou, ela orou, declara a palavra. Quanto mais fé você tiver para declarar a palavra para a pessoa que está doente, mais pessoas vão ser curadas, porque o método de Deus para a cura se chama pessoas. Por isso que ele disse: ide e pregai o evangelho, ide. Ou seja, toda vez que a Bíblia tiver no imperativo, quer dizer que é uma ordem. Ele quer dizer: vá, eu quero que você vá, e outras pessoas serão curadas. Ide e curai os enfermos. Ou seja, essa cura, essa unção de Deus está na nossa vida, para que enquanto a gente vai fazer, enquanto a gente obedece, não somos nós que curamos,
mas Deus opera através de nós, porque nós obedecemos. Então, queridos, o inimigo, a estratégia do inimigo não é diferente, porque o inimigo não sabe fazer nada, ele não cria nada, só existe uma coisa, que ele é pai, ou seja, que ele criou, que se chama a mentira. O diabo é o pai da mentira, é a única paternidade que o diabo tem, é sobre a mentira, mas nada ele criou, ele imita. Então, o inimigo, ele usa também o que? Pessoas. Quando a Bíblia diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, está dizendo, a minha luta não é contra nenhuma pessoa, a sua luta não é contra a sua tia, contra o seu marido, contra a sua esposa, não é contra as ciladas do diabo, é contra essas forças espiritual do mal. Esse versículo 6 de Efésios 12 deixa bem claro, a sua luta não é contra a pessoa, mas o que pode estar atrás dela, o que pode ser a pessoa quando ela está fraca, a pessoa quando ela não está, vamos dizer, firme nos caminhos do Senhor, o inimigo encontra a brecha e usa, pode ser até cristão, usa. Uma vez Jesus tinha que passar por uma situação difícil, Pedro disse, Senhor, o Senhor não precisa passar por isso não, o Senhor não precisa, ele disse, arreda Satanás. Então, queridos, nós vamos aprender aqui o que é, às vezes você nem sabe quem que é o diabo, você não sabe nem de onde que ele veio, o que aconteceu, né? Às vezes a gente não está preparado para isso, né? Lá em Ezequiel 28, capítulo 28, do versículo 12 ao 17, fala que ele era um querubim ungido, é uma classe única, ele era o único anjo. Era assim, ó, se você chegasse no céu e Deus fosse mostrar para você um anjo que fosse o mais perfeito, o que prestava louvor e adoração de total beleza, era ele. Então é um assunto que o diabo não quer que fale, para que as pessoas não saibam quem ele é. Ele coloca empecilhos. Olha quanta gente faltou hoje. Será que tem alguma coisa a ver? Tem, porque quando você descobre com quem está lutando, você não fica perdendo tempo com as pessoas, você não fica pensando que é aquela pessoa que tem só algo contra você. Quem tem algo contra você é o diabo. Ele é seu inimigo, ele quer lhe destruir, ele quer lhe colocar para baixo. Hoje em dia nós vemos pessoas com todo tipo de depressão, gente que não consegue dormir, gente que vive com todo tipo de enfermidade. Vem de onde essas enfermidades, pelo amor de Deus? Vem do inferno, vem do diabo mesmo. Lá no céu não tem enfermidade, lá no céu não tem isso. Então o inimigo quer trazer essas coisas para a nossa vida, e eu vou mostrar para vocês hoje na Bíblia que ele não pode te tocar e que ele não pode trazer isso, a não ser que ele encontre a brecha. Ele só entra e ele só traz se ele encontrar uma brecha na nossa vida. Tá certo? Abra sua Bíblia agora em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro está lá no finzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Olha só. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, fala: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Olha só, estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês. Quem aqui pensava que não tinha inimigo? Pode levantar a mão. Eu não tenho inimigo nenhum, pastor. Eu achava que todo mundo gostava de mim. Mas você tem um inimigo, que às vezes você nem sabe que você tinha esse inimigo. Mas tem. O diabo é o inimigo nosso. Ele é o inimigo para atrapalhar que os planos de Deus aconteçam na sua vida. Se você não quiser saber dos planos de Deus, ele pode até deixar um pouquinho você de lado, porque você já é dele. Mas quando você está interessado nos planos de Deus, ele vai querer frustrar isso, porque a guerra do diabo não é só contra você, é contra Deus, é contra o próprio Deus. E olha o que ele diz aqui, ó. Ele diz aqui: estejam alertas, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Vamos entender esse versículo. Ele anda ao redor, ele fica procurando para ver se ele pode. Você acha
que se ele pudesse devorar você, ele ia ficar rodando perto de você, ia ficar de redor? Não, ele iria lhe devorar. Só que ele não pode tocar em você, ele não pode lhe devorar, ele fica de redor direto, arrodeando, até ele ver uma brecha, uma oportunidade que ele possa entrar e fazer o estrago. Mas olha só, isso é só se a gente permitir. Isso é só se a gente não tiver o temor do Senhor. Isso é só se a gente não vigiar. Por isso que eles fiquem alerta e vigiem. Vocês têm um inimigo. Por que eu nunca falo das coisas do inimigo? Porque nosso Deus é muito maior. Mas existem pessoas que estão vivendo aqui na terra como se não tivesse um inimigo, como se não tivesse, nada para temer. E o que é que o inimigo veio para fazer? Matar, roubar e destruir, A gente viu um filme, Deus não morreu, Deus não está morto, God's not dead. Esse filme mostra uma situação que no último momento de vida de um ateu, alguém que quer se tornar um ateu, ele confessou Jesus e foi para a glória. Mas já pensou quantas pessoas têm morrido? Eu não sei se você notou, mas tem morrido muita gente. Aqui em Cascavel é desse tamanhozinho, mas quase todo mês morre um jovem aqui. Quase todo mês, de 3 em 3 meses pelo menos, a gente vê ou ouve falar que morreu um jovem. E é horrível, você vê o desespero, vê as coisas, mas quem é que veio matar, roubar e destruir? O diabo. Ele quer levar a vida. Então, o que é que ele influencia? Ele bota droga, ele bota cerveja, ele bota álcool, ele bota festa, ele fica mascarando que a vida é só isso. Aí você não entende que existe um inimigo. Às vezes ele nem sabe o que é uma igreja para alertar dessas coisas. Que tem um inimigo que está tentando lhe matar, que quer a sua alma. Então, queridos, para que a gente vá lutar contra alguma coisa, a gente tem que estar consciente que existe uma força que está se... É muito mais fácil ir para uma festa do que para a igreja. Por quê? Porque o inimigo ele incentiva, ele mexe na sua alma para que isso aconteça. Então, nesse versículo aqui que a gente leu do 1 Pedro 8, fala que ele procura uma brecha. Olha, o diabo, o inimigo de vocês, anda de redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ou seja, ele não pode devorar qualquer pessoa, ele não pode chegar lá e fazer qualquer coisa contra você. Ele não pode fazer isso. Ele não pode, pelo contrário, você tem o poder e a autoridade de mandar ele embora no nome de Jesus. Ele nem chega muito perto, porque os anjos de Deus acampam ao seu redor quando você está andando com o Senhor. Agora, quem são as pessoas que atuam, que o inimigo consegue usar, ou que o inimigo tem acesso? Quem são essas pessoas? Abra a Bíblia, Efésios, capítulo 2. Vamos lá ver o que a Bíblia diz aqui. Efésios, capítulo 2. Olha só. Depois que você aceitou Jesus, você tem uma nova vida em Cristo. Está falando aqui, nova vida em Cristo, capítulo 2 de Efésios, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Em quem que o diabo vai operar? Esse espírito diz que ele opera nas pessoas que estão vivendo em desobediência ou contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, está desobedindo aquilo que Deus diz. É uma brecha que o inimigo vai usar, ou pode usar, está aberto para usar. Tem hora que não usa, mas quando ele quiser, ele sabe que tem acesso para entrar. A Bíblia diz que ele usa nesse fio. Agora, quando a Bíblia diz o seguinte, olha, tem mais. O inimigo, a gente acha que ele não é nada, mas olha só. Diz a Bíblia, lá em Apocalipse 2, Apocalipse 12, versículo 4, que ele arrastou 1/3 dos anjos de Deus. Será que não tem poder? 1/3 dos anjos de Deus. Imagina um todo, tira a terça parte,
Foi o que ele arrastou com ele para cá. E quando fala o príncipe, príncipe quer dizer o quê? Quer dizer que ele tem autoridade e que ele governa sobre um monte de demônio, né? De várias áreas de demônio. Então existe isso, existe. Ele é o príncipe que está atuando aqui no maligno, nas coisas desse mundo, tentando ordenar essas coisas. Quem mexeu já, quem já foi de centro sabe que o pessoal faz coisa com tranca-rua, com coisa para matar gente, um monte de coisa desse jeito, né? Então para quê? Porque existem vários tipos de demônios que estão trabalhando com isso. Agora você fecha o olhinho e pensa que não vai acontecer não, que não existe não, e dê brecha, que uma hora, era tão bonzinho aquela pessoa, era tão rica, não levou nada. Não levou nada e foi só para a terra. Vai passar a eternidade longe de Jesus. A gente tem que entender com quem a gente está lutando, senão você nunca vai vencer a batalha. Às vezes está irado, você está com vontade de matar um, mas não sabe que quem está por trás daquilo ali é o diabo, tentando lhe irar, tentando lhe usar para matar outra pessoa e provocando, fazendo com que a outra pessoa fique lhe provocando, fique lhe desrespeitando para lhe tirar da presença de Deus. É assim que o diabo age. É um provocando o outro, um tentando o outro, não obedecendo a palavra de Deus, para que um vá e faça uma tragédia, para que um vá lá e acabe com o negócio. Não vai acabar com isso agora, pá, matou. Aí se deu que matei, mas por quem será que foi inspirado? Pelo inimigo. Nesse mundo, querido, ou você está com Deus, ou você está sem Deus. Não existe esse negócio que eu estou neutro, né? Tem gente que eu estou neutro, nem todo diabo, mas não existe isso. Em cima do muro, né? Não tem muito isso. Ou a gente está andando com Jesus e obedecendo a Ele, ou eu estou andando com o diabo e obedecendo a Ele. Porque não tem esse negócio de eu estou neutro. Não tem isso, queridos. Por isso que eu falei que essa palavra hoje ia ser difícil e dura. Por quê? Porque eu tenho que me posicionar. Se eu estou andando com Deus, eu estou influenciando outras pessoas para o caminho de Deus. Agora, se eu não estou andando com Deus, provavelmente eu estou puxando outras pessoas para o abismo. Eu estou puxando outras pessoas para depressão, para doença, para irritar outras pessoas, porque o inimigo diz que ele usa as pessoas que elas estão andando em desobediência. Então, queridos, o que eu quero dizer hoje? A gente tem que escolher, a gente tem que entender. Eu já vi, olha, só nesse ano aqui, eu vi cada acidente, coisa horrível, famílias horríveis. Quem está por trás disso querendo matar e roubar? É o inimigo. É o inimigo. Não foque o seu ódio contra uma pessoa. Não foque nem raiva contra uma pessoa. É o que está por trás disso. Por isso que a sua luta não é contra seus filhos, a sua luta não é contra seus pais, a sua luta não é contra a sua mulher. Efésios 6:10 diz que a sua luta é contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Nós precisamos ter isso claro na nossa vida, para que a gente não fique guardando ressentimento, para que eu não fique odiando tal pessoa porque ela fez isso contra mim. Não fique, não guarde, porque por trás daquilo ali é o inimigo que está querendo fazer isso. Porque se não é Deus, quem é? Se não é Deus, quem é? Ou você acha que se você morrer, você vai para o céu ou vai para o inferno? Você não vai estar vagando por aí, pensando que vai reencarnar, não, que isso não existe, viu? Céu é a mentira do diabo. Ou seja, aquilo que você tem que ver as suas atitudes. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Se o fruto não está sendo bom, alguma coisa não, o que eu estou caminhando, posso saber de Jesus, mas isso aqui não é de Deus não. Eu tenho que identificar o que é de Deus e o que não é de Deus na minha vida e saber por quem eu estou sendo inspirado. Porque o ser humano não está no neutro. Ou eu estou andando com Deus ou eu não estou. Essa palavra é muito séria. Por quê? Porque vai chegar um dia que pode acontecer de uma pessoa morrer pensando que estava salva, fazendo as coisas certas e só iludida na mente. A salvação é no Espírito. A salvação é no Espírito. Quando você aceita o Senhor Jesus, é no seu Espírito. E você, Jesus, se você clama a Ele, Ele dá força para você vencer, para você confessar os seus pecados, ser perdoado e ter uma vida transformada. Mas às vezes não. A gente se acostuma e acha que tudo é normal. E aí a gente vai continuando na mesma vida. E não muda. E depois não sabe para onde está indo. Aí eu aceitei Jesus um dia na minha vida. Nos Estados Unidos é assim. Eles pensam muito assim, a maioria. Uma vez salvo, sempre salvo. Confessei Jesus quando eu tinha 14 anos de idade. Vou para o céu. A salvação, queridos, vai demonstrar que você vai ter sempre desejo. A sua carne tende a errar, mas o seu espírito tende a lhe levantar e lhe chamar de volta. Bora, as coisas de Deus, eu sou uma nova criatura, eu quero estar com Deus, eu quero buscar o Senhor. Você tem que se
se levantar quando você cai, porque você é um homem e uma mulher de Deus. Você é um homem e uma mulher de Deus. A palavra hoje, aqui, foi só porque Deus me direcionou desde quarta-feira, para a gente direcionar os seus problemas. Quem são os seus problemas? Não é a sua família. Quem são os seus problemas? Não é o seu vizinho. Quem são os seus problemas? Não é o seu trabalho. É o inimigo. Ele está por trás disso. Então cuidado para quem você está guardando a mágoa, quem você está julgando, se esse camarada saísse daqui, se essa pessoa mudasse, ore por ela que você vai ver a transformação, porque alguma coisa está segurando ela de entender o propósito dela com Deus, porque o dia que ela entender o propósito dela com Deus, o inimigo não toca, porque quando a pessoa está temente a Deus, Deus não é homem para mentir. Ele diz que aquele que tem o Senhor, Deus o livra de todas as suas tribulações. Ele livra de todas as suas batalhas. Eu tenho que temer a Deus. Temer a Deus é andar sabendo que eu não ando sozinho. Temer a Deus quer dizer o seguinte: é o princípio da sabedoria, é temer a Deus. Nossa, Deus, olha só, sobrou 100 reais aqui, ó. A mulher foi me dar o troco no banco, era 1.100, ela me deu 1.200. O que é o temor a Deus? Ninguém está vendo aqui, é o banco. Não vai. Não, mas veio 100 reais. Olha, moça, era para a senhora ter me dado 1.100. Você me deu 1.200, toma esse 100 aí para a senhora. Por quê? Né? Talvez ninguém não ia saber, você não estava errado se levasse, mas a sua consciência estava, que alguém ia ter que pagar ali. Ia ser aquela pobre coitada lá quando contasse o dinheiro. Honestidade quer dizer estilo de vida. Tem um Deus para que nós servimos, para agir diferente, entendeu? Porque a gente sabe que ele não vai levar nada daqui. A gente não vai levar nada, nem casa, nem carro, nem roupa bonita, nem nada. Então, queridos, nós temos que temer a Deus, que é o princípio da sabedoria, e saber que existe um inimigo, e eu tenho que orar para vencer. Esse inimigo você não vai vencer no murro, não. Você não vai vencer na bala, não. Você vai vencer orando. Não, eu vou orar. Como assim? Vou me trancar no meu quarto, está tendo um problema lá no meu trabalho. Às vezes está tendo problema com você mesmo. Você está assim, você não sabe porque você faz as coisas. Depois que você vê, você se arrepende. O que é isso? É o inimigo tentando fazer que você faça coisas que você não quer fazer. E depois você se arrepende. Então o que você tem que fazer? Tem que orar. Identificar o problema e orar contra aquilo. Senhor, eu não aceito mais isso na minha vida. Eu não aceito isso na vida da minha família. Eu entendi que a palavra diz que a minha briga não é contra carne e sangue, é contra os principados e poderes espirituais. Eu vou estar terminando agora, fazendo o seguinte, vamos terminar mais cedo hoje. Se você sente que tem passado por problemas espirituais, existe, olha, tem gente que não quer admitir, mas vai dormir, às vezes vê vulto, às vezes está passando uma tribulação, não consegue dormir, tem gente que está pensando um pensamento ruim direto na mente: ah, eu vou morrer, vai vir uma doença sobre mim, alguma coisa vai dar errada, e não sei o que lá, um acidente. Sabe o que é isso? Isso é um demônio, é um problema espiritual que tem que ser repreendido e sair da vida. Ah, eu não presto para outro tipo. Ah, eu não presto para nada. Ninguém gosta de mim. Eu sou o mais desprezado. É outro tipo de demônio. São problemas espirituais. É o inimigo. Ele não fala assim, você é não. Ele fala assim, eu sou. Está entendendo? Tudo que o inimigo faz, ele faz como se fosse você agindo na nossa vida. Como o Espírito Santo usa, o inimigo também faz. Só fala na primeira pessoa. Sempre tentando colocar você para baixo. Você tem que lembrar do que a Bíblia diz. Quem que você é segundo a palavra de Deus? Quem que você é? Mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. O Senhor Jesus pagou um alto preço pela minha vida. Por que eu estou achando que eu não posso, que eu não consigo? Eu repreendo esse pensamento. Querido, esse pensamento vem sobre qualquer um de nós. Toda hora o inimigo tenta colocar, toda hora ele está de redor, só esperando que eu aceite um. Ah, é mesmo, eu sou isso. Ah, eu sou um coitadinho, eu sou um pobre coitado, nunca vou ser nada na vida. Eu sou um pobre coitado, nunca vou ser nada na vida. Se aceitou a mentira do diabo, aí pronto. Aí vai acontecer. Tá entendendo? É igual quando vai no coisa, no médico. Às vezes, antes de você chegar lá, você já está doente. Aí a doença, até você chegar lá, você já está doente mesmo. Porque você disse tanto que você estava doente, que você ficou doente até chegar lá. Diga que você está curado, que você vai ficar bom, no nome de Jesus. Fique de pé. Nós vamos estar encerrando mais cedo hoje. Mas eu quero falar o seguinte: essa noite eu quero orar
Se você sabe que tem passado por batalha espiritual e quer declarar, você quer receber oração, venha para aqui para frente, nós vamos orar com você. Se você sabe que tem passado por umas lutas espirituais, eu não sabia por que eu ia pregar essa palavra, porque eu não gosto muito de falar sobre esses assuntos, mas Deus trouxe aqui, é porque tem pessoas que Deus quer livrar, que Deus quer quebrar essas cadeias, que Deus quer destruir esses principados. Nesse momento, você vai olhar para Jesus, porque Jesus lhe ama, e maior é o seu Deus do que esse Deus do mundo, que fica tentando lhe trazer para trás, dizer que você não presta, você é valioso. E nessa noite, eu entrego a palavra para cada um de vocês que estão aqui. Vocês vão sair daqui de forma diferente. Vocês vão sair daqui de forma transformada, porque o Senhor que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Deus vai dar livramento, Deus vai dar graça para você. A partir de hoje o seu coração não vai ficar mais inflamado contra as pessoas. Você vai aprender a perdoar as pessoas, a amar as pessoas, entender que é o inimigo que está por trás, porque a sua vida é tão preciosa para Deus, a sua vida é tão preciosa que Ele não quer que você chegue no destino que Ele tem para você, que você conheça as maravilhas que Ele quer fazer através de você. Eu vou passar por você, eu vou orar por você, eu vou declarar que a sua vida a partir de hoje não será a mesma, que aquelas coisas que estão tentando lhe prender, elas vão ser quebradas nessa noite em nome de Jesus. Passar e não, tá?